Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, mais um dia. Aqui estamos mais um dia, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E hoje é motivo de glorificarmos ao Senhor, por mais esse momento maravilhoso que Ele nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Maluzia, minha sogra, está aí já ligadinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos esperar um pouquinho enquanto os irmãos adentrem, para darmos aí, para continuarmos, porque falar sobre a palavra de Deus é uma continuidade. Falar sobre aquilo que Deus nos dá é dividir, é compartilhar com os irmãos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Glória a Deus. A paz do Senhor, amados, irmãos que já estão entrando aí, Ivan, Isabel, Viviane. Glória a Deus. Tem outros irmãos ali que não dá para mim ver o nome, mas sejam bem-vindos. Que o Senhor abençoe cada um dos amados aí. E nós estamos reunidos mais um dia. Clodoaldo, irmã Geice. Glória a Deus por isso. É bom tê-los mais um dia, juntamente com os outros irmãos, irmão Alex. Sejam bem-vindos. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, o pastor aí me concedeu mais uma oportunidade, Irmã Edileuza, também seja bem-vindo. Me concedeu aí a oportunidade de estar transmitindo, mais essa live. A Deus toda a honra e glória, porque a gente não tem nada, não tenho nada para oferecer a ninguém. E é pela misericórdia do Senhor que nos enche, que nos dá a graça para que nós possamos estar compartilhando, E a gente não ensina, Ensinar, falar sobre Jesus Cristo é meio que até uma palavra meio que complexa, Ensinar sobre Jesus. Não tem como ensinar. Nós aprendemos todos os dias e somos dependentes de Jesus Cristo todos os dias. Então, pela graça e misericórdia, nós aprendemos juntos e crescemos juntos. É isso que é a palavra que vem ao nosso entendimento, ao nosso coração, porque nós entendemos que não somos melhor do que ninguém, E glória a Deus por isso, glória a Deus por este momento de reflexão, por este momento que nos foi concedido aí para poder falar da palavra de Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, colocado em nossa vida, para que possamos a cada dia sermos aí praticantes das boas novas do Senhor Jesus, Glória a Deus por isso. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos que já adentraram aí, sejam bem-vindos. Tem alguns nomes que já se passaram ali, mas seja bem-vindo, irmã Fátima, irmã Gisele, o pastor José Aparecido, sejam bem-vindos. E aí vamos estar falando um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Enquanto os irmãos vão adentrando aí, vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que venha falar a nossa vida, que venha trazer ao nosso entendimento tudo aquilo que Ele almeja para nossas vidas, amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, graças te damos, ó Deus, por esse privilégio de aqui estarmos mais uma vez reunidos e pela Sua graça e misericórdia que nos alcança, que nos transforma, que nos rege, que enche o nosso coração da esperança viva, que é crer no Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha abençoar a vida das pessoas, dos amados irmãos e irmãs que estarão assistindo agora essa live. E pela Tua imensa graça e misericórdia, Senhor, viemos apresentar diante de Ti. Que o Senhor venha trabalhar no nosso entendimento, na nossa vontade, no nosso querer, e que tudo que for anunciado, tudo que for falado, Senhor, seja para a honra e glória e crescimento do Teu reino.
abençoe a vida daqueles que estarão assistindo posteriormente, e que o Senhor venha falar, que o Senhor venha tratar, renovar, trazer renovo, Senhor, na vida de todos aqueles que assim poderão estar participando, ouvindo, Senhor, das suas boas novas, das suas palavras. Que o Senhor os abençoe a todos, que o Senhor cure, que o Senhor renove e restaure a nossa vida. E que tudo que nós fizermos, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome e crescimento do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse posteriormente, não tenho nada a ensinar, não tenho nada para oferecer. É tudo pela graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de falar de Jesus, quando se trata de anunciar as boas novas do Senhor, é tudo pela misericórdia dele sobre nós. Então, não podemos dizer que é um ensino sobre Jesus, mas é um aprendizado, mútuo de todos nós sobre Jesus, sobre a palavra, sobre o ser, o Espírito Santo que habita em nós, que nos renova e que traz o renovo e o consolo para as nossas vidas. Então, assim, vamos dar continuidade, crescendo todos juntos e aprendendo todos juntos, com a palavra do Senhor. Uma coisa que estava observando, até esses dias, a gente sempre está completando anos, anos de vida, e sempre dando felicitações para outro irmão que faz aniversário de casamento. Então a gente, como ser humano, a gente deseja, almeja que todos sejam felizes, até quando é aniversário, cumpre anos, como diz aí. Então, quando está italiano, fala isso. Então a gente deseja aos amados, felicidade, parabéns, que Deus te abençoe. Isso também é o nosso desejo ao nosso filho, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos. Nós desejamos a felicidade, que eles sejam felizes e prósperos, em tudo o que fizerem, na vida, nos estudos, no novo trabalho, até mesmo uma nova casa, Então, essas são as felicitações que nós almejamos ao nosso próximo, para que ele seja feliz. E dentro da palavra de Deus, Jesus, o próprio Cristo, também traz a nosso entendimento, a nossa vida, essas felicitações. Quando nós desejamos, a própria palavra nos instrui que o próprio Cristo diz, que quanto mais, se nós que somos maus, damos bons presentes aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é bondoso, quanto mais Ele que nos supre toda a nossa necessidade, Então, a própria palavra nos instrui, nos dias de hoje, há longos anos, Jesus já disse isso, e sobre as nossas vidas, a termos a felicidade. Hoje se pergunta, hoje tem assim essa preocupação da busca pela felicidade em todos os âmbitos, Não digo só no meio cristão, mas no meio secular. As pessoas buscam inúmeras maneiras de ser feliz, de ter a felicidade, de encontrar a felicidade. E na maioria dos casos são frustradas porque buscam a felicidade da maneira errada, no ensino errado, no entendimento torpe das coisas do ensino. E até mesmo no meio cristão, tem-se aí pessoas buscando a felicidade de uma maneira na qual está sendo instruído de uma maneira errada. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá a receita de tudo isso, Almejamos, sim, obviamente, almejamos o reino, mas obviamente o Senhor nos dá esse privilégio de sermos felizes a caminho do reino de Deus. Então, a felicidade, é para hoje, felicidade é para agora, essa felicidade que nós, como cristãos, por aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, temos em nosso entendimento. E glória a Deus por isso, a receita está na própria palavra de Deus e traz esse entendimento a nós no dia de hoje. Então, gostaria de estar refletindo aí com os amados irmãos nesse sentido, a busca ou a felicidade a caminho do reino, até que nós não chegamos no reino do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele também nos dá o privilégio de sermos felizes durante essa caminhada, essa caminhada difícil, essa caminhada de tribulação, caminhada difícil que nós temos, que é a caminhada cristã, mas buscamos e almejamos fazer ela felizes. E é isso que nós vamos refletir, juntamente com todos nós, vamos refletir e aprender
um pouquinho mais aí com a palavra de Deus. Amém? Convido vocês a abrir a sua palavra. No capítulo 5 do livro de Mateus, está relacionado ali o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, mas vamos nos deter aí nos primeiros versos do capítulo 5, onde Jesus fala das bem-aventuranças. A bem-aventurança é bem conhecida, se prega muito sobre as bem-aventuranças, se apresenta muito sobre a bem-aventurança, a maneira do procedimento, e sempre é bom relembrar, né? Sempre é bom a gente estar relembrando aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já fez. Então, nunca é demais, né? À medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai mudando o comportamento, ganhando maturidade, mudando aí personalidade, ganhando caráter, né, transformando o caráter. Então, algumas coisas a gente esquece, né? Então é válido relembrar sempre, é válido fazer uma reciclagem, ainda mais se for da parte de Deus, melhor ainda, né? Porque quanto mais a gente aprende de Cristo, menos a gente entende de nós mesmos, ou seja, nós nos lançamos em Cristo Jesus, nos lançamos na palavra de Deus, que é o reflexo. Quando nós abrimos a palavra para poder estudar a palavra de Deus, nós entendemos que nós somos totalmente, completamente dependentes do Senhor Jesus em todas as situações. Isso é maravilhoso, porque nos faz refletir aquela reflexão intromissiva para dentro da gente e nos faz entender que todos os dias nós precisamos melhorar, né, em todos os sentidos, em todos os âmbitos de relacionamento, no trabalho, profissionalmente falando. Então é uma melhora que todos os dias nós precisamos estar fazendo uma reciclagem, né? Então, como pai, como marido, esposa, cônjuge, né? Então, funcionário. Então, essa reciclagem é válida. E também estar relembrando estudos que talvez já tenham sido feitos ou talvez você já tenha ouvido é muito bom, que ajuda ainda mais. Porque à medida que nós vamos vivendo e ganhando maturidade, nós vamos aprendendo coisas novas com os mesmos assuntos que foram pregados, né? Os mesmos assuntos que foram ensinados. Você vê a criança, né, quando ela é adolescente, quando ela está ali pequenininha, ela é ensinada, né? Ela é ensinada o que pode, o que não pode. E ao longo desses anos, os pais ainda, nós como pais, eu tenho filhos pequenos em casa, tenho filhos de diferentes idades, então, mas a repreensão continua, desde o pequenininho até o grande. Não faça assim, ouve. Então, a repreensão ela é contínua. E nós aprendemos, né, como ser humano, aprendemos com a repreensão todos os dias, até que nós ganhamos aí maturidade suficiente para entender que não precisa mais chamar a atenção. Mas, por outro lado, a palavra de Deus diz, né, que Deus chama a atenção e corrige aquele que Ele ama. Então, se você está sendo corrigido aí ao longo dessa sua caminhada, né, por Deus, dê glória a Deus, porque Ele te ama e Ele quer sempre o seu bem. Amém? Vamos à palavra de Deus? Eu gostaria muito de estar falando sobre essas bem-aventuranças. É um assunto bem extenso, bem grande, mas eu prometo que não vou me ater muito não, porque senão fica enfadado, os irmãos vão ficar enfadados aí. E já falei com o pastor Aparecido, José Aparecido, e ele vai me dar a oportunidade para dar continuidade, se caso eu não termine, né, no dia de hoje. Mas gostaria muito de estar falando, né, sobre essas bem-aventuranças aí, na medida que o Senhor Jesus nos conceda a graça para isso, né? Porque falar de Jesus é um aprendizado contínuo e todos os dias nós aprendemos mais e mais com Ele. Amém? Vamos ler a palavra. Diz assim, livro de Mateus, capítulo 5, eu vou repetir várias vezes para que a irmã está anotando aí, então ela anota, e aí fica mais fácil para depois quem for ouvir ou quem for assistir, tem aí as anotações. Livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uma leitura do capítulo 5, verso 1 ao verso 12. Vamos estar tendo nos primeiros versículos, sobre essas bem-aventuranças. Nós vemos aqui, já é o início do famosíssimo Sermão do Monte, segundo alguns acadêmicos e alguns estudiosos, creem que esse sermão, nos capítulos que procede no capítulo 6 e capítulo 7, durou alguns dias. Então, e Jesus já começa, anunciando o seu reino com as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz, ou feliz. Mas vou ficar com a primeira explicação, mais que feliz. E quando Jesus inicia, o seu ministério, após ser batizado, Jesus subiu o monte e ali ele começa a proferir as palavras, das suas bem-aventuranças, anunciando o reino próspero, o reino próximo e próspero do próprio Senhor Jesus Cristo, fazendo assim a vontade de Deus. E nós entendemos aqui que no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, Mateus apresenta Jesus aos judeus. Então ele tem uma forma de usar, em todo o livro, vou só abrir um parênteses aqui, ele usa uma forma mais expressiva, mais voltada ao judaísmo, trazendo algumas tradições, trazendo alguns relatos, do Antigo Testamento, para que o seu leitor, que naquele tempo era judeu, entendesse que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, porque nós sabemos que os judeus não creem assim. Então, quando ele retrata, ele traz essa explicação, sobre Cristo em todo o seu evangelho, ele vai dar mais ênfase na parte relacionada com o judaísmo. E nós vemos aqui que há algumas semelhanças, entre Jesus e o próprio Moisés. Nós vemos que Jesus, quando ao seu nascimento foi caçado, foi tentado à morte, por Herodes, e também vemos que Moisés também teve essa mesma perseguição no Egito, Faraó tentou matar todas as crianças, então Moisés e o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, não foi assassinado. Depois nós vemos que Moisés, no seu período de tempo, fugiu 40 anos, ficou no deserto de Midian, 40 anos. Jesus também foi tentado no deserto 40 dias, então aí uma comparação. E agora nós vemos aqui Jesus subindo ao monte, Nós vemos também que Moisés subiu ao monte para poder ali diante de Deus receber as tábuas, da lei. Então Moisés recebeu as tábuas da lei naquele tempo, trazendo a lei, trazendo as diretrizes para o povo judeu, para que eles pudessem seguir, segundo as ordens e ordenanças do próprio Senhor. E agora nós vemos aqui Jesus subindo ao monte também, trazendo as ordenanças do reino, trazendo as orientações necessárias para que nós possamos ter nossa vida nas conformidades do Pai, ou seja, nas conformidades com o próprio ensino de Jesus Cristo. E Jesus já começa ali, o famosíssimo, o maior pregador que já existiu na face da terra, o próprio Cristo, surge ali, naquele monte, anunciando, as coisas do reino, anunciando, pregando. Então o maior pregador está diante da multidão, e nós vemos, algo curioso que acontece logo nas primeiras linhas. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Seus seguidores se aproximaram de Jesus. Há uma tradição no Oriente Médio de que quando se senta, o ensinador ou aquele que vai anunciar a palavra se assenta, é para ensinar. Todas as vezes que você vê Jesus sentado ou fazer alguma leitura na qual Jesus estava sentado, tenha em mente que ele estava ensinando. Então aqui Jesus sentou-se, assim,
sentou-se, se acomodou para ensinar. Então dá-se a entender aí que foram longos ensinamentos e longas palavras de ensinamento. Você acompanha aí o Sermão do Monte e você vai ver que foi uma das pregações que atravessaram aí anos e anos e até hoje surte-se o efeito, porque o maior pregador foi Jesus, anunciou com poder e graça, né? Então anunciou essa palavra e começou falando aí no Sermão do Monte sobre a felicidade. Então a abertura principal do reino de Deus, daqueles que são coparticipantes do reino de Deus, é ser feliz, é termos a felicidade, né? Embora nós almejamos ir para o reino, sim, claro, né? Participantes do corpo do reino, do corpo e do sangue de Cristo, é participante do reino celestial, mas o Jesus está dizendo nessas bem-aventuranças que até que nós não almejamos, até que nós não alcancemos o reino, nós temos que ser felizes. E aqui ele está dando essas diretrizes do reino de Deus, a felicidade a caminho do reino. Então ele nos traz esses ensinamentos, esses parágrafos, essas linhas de vital importância para o nosso entendimento, que abre nossa mente todos os dias, né? Obviamente, quando nós fazemos essa leitura, alguns casos é até assim um pouco complicado de entender, mas é muito simples de fazer a aplicação pessoal, embora é difícil o entendimento, porque segundo o que Jesus apresenta nas bem-aventuranças, vai contrário com o que o mundo acredita. Então a gente até faz essa leitura, né, e fica pensativo em como que é, qual é essa correlação, qual é essa coisa contrária que muitos pregadores, né, eles falam em relação às bem-aventuranças. Por quê? Porque Jesus apresenta completamente o contrário, né? Ser feliz é ser contrário, ser feliz de acordo com as bem-aventuranças do reino, as diretrizes do reino, do céu, é contrário com o que o mundo acredita. Então, lá no capítulo 5, né, para você que está chegando agora, verso 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Quando Jesus está dizendo bem-aventurados, mais que felizes são os pobres de espírito, ele não está relacionando essa pobreza com ser pobre, com ser financeiramente pobre. Ele não relaciona nesse sentido da pobreza financeira. Então, estão só os pobres, né, que vão para o céu. Não é esse tipo de pobreza que Jesus está relacionando. E também não é o tipo de pobreza espiritual, aquela pobreza de que pobre na leitura, pobre na espiritualidade, pobre no estudo, né? Então não é também essa pobreza. Quando Jesus está falando sobre os bem-aventurados, mais felizes são os pobres de espírito, ele está relacionando com o contritamento da nossa alma, com o reconhecer. Até fiz algumas anotações e gostaria muito de usá-las, né? Geralmente não usa, né? Quando faz muita anotação não usa, mas eu gostaria muito de usá-las para que possa abranger, somar ainda mais no nosso aprendizado, né? na nossa descoberta de Jesus todos os dias. Então diz assim, reconhecer as próprias falhas e dependência total de Deus. Então quando Jesus está relacionando essa pobreza de espírito, é esse contritamento de nós reconhecermos a dependência dele. Aquilo que nós sentimos dentro do nosso ser, da nossa alma, porque a própria palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então agora nós somos salvos em Cristo Jesus, temos uma redenção pelo seu sangue, ele se propiciou na cruz do Calvário por amor a nós e fez maldição em nosso lugar. Então agora nós temos aí essa herança do reino a tomar posse futuramente. Então nós vemos essa relação que desse pobre de espírito é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É reconhecer que eu não tenho nada. É reconhecer que eu sou dependente de Jesus Cristo a todo momento. Porque as falhas, os erros estão batendo a nossa porta a todo momento. E essa correlação, né, eu gostaria também de fazer algumas leituras no Antigo Testamento para que nós possamos somar juntamente nessa reflexão de hoje.
para que nós possamos fazer um mate, né? O mate, eu não vou lembrar a palavra agora em português, me desculpa. Então, para que nós possamos compreender o que o Antigo Testamento falava sobre as mesmas coisas, sobre as coisas futuras, inclusive as revelações, né? As profecias que teve relacionada com Jesus. E agora está aqui o próprio Cristo falando, né, sobre essa de reconhecer as nossas próprias falhas, a pobreza de espírito, de entender que o nosso ser almeja a Cristo, de entender que a nossa necessidade, ela clama todos os dias mais alto. Então não é o desejo de comprar, não, o desejo de comprar, de ter, não vai suprir a necessidade que nós temos de seres humanos, do amor, né, da compaixão que está em Cristo Jesus. Você pode ter riqueza, você pode ter inúmeras coisas, posses, carro, trocar de casa, mas o ser humano sempre vai ter essa insatisfação. Se você compra um carro, você vai querer um carro melhor. Se você compra uma casa, você vai querer uma casa melhor, e assim sucessivamente. Tem esse desejo, né, contagiante de consumismo, de querer cada vez mais. E quando nós relacionamos aqui com a pobreza de espírito que o próprio Senhor Jesus diz, porque deles é o reino do céu, essa pobreza espiritual é a necessidade de Cristo todos os dias. É o clamor da nossa alma, é o canto do nosso ser, é aquela madrugada em que você acorda, que você é acordado e clama, anseia por Jesus. Que você vê a dependência que nós temos e a necessidade de estar nos pés do Senhor todos os dias. Então, quando a palavra trata isso, bem-aventurados os pobres de espírito, é difícil para o mundo entender. Mas peraí, como assim? Ser feliz é ser pobre? Né? Não, o conceito do mundo hoje de felicidade é ter iate, é ter carro, é ter condições financeiras abastadas, né? Dinheiro na conta. Então essa é a correlação da felicidade do mundo hoje, né? Então as pessoas, quanto mais eles têm, mais status eles querem, o egocentrismo, é dinheiro na conta, é status. Mas Jesus está dizendo que não. Que a felicidade do ser, a felicidade do reino dos céus, é os que estão pobres de espírito, os que reconhecem Jesus Cristo acima de tudo. Vou fazer uma leitura aqui no livro de Isaías. Anota aí, irmã está anotando aí. No Isaías, capítulo 57, verso 15. Vamos lá. Diz assim, ó. Isaías 57, verso 15. Diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar ânimo novo, e ao espírito do humilde um novo alento ao coração do contrito. Vou repetir o verso último aqui, a última linha. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O contritamento da alma, o contritamento do coração, o próprio Senhor Jesus está dizendo: eu dou o alento, eu dou o alimento. Esse contrito da alma é o vazio do nosso ser que somente o Senhor Jesus pode trazer. Somente o Senhor Jesus pode colocar dentro do nosso ser. Então, quando a palavra de Deus expressa bem-aventurado, mais que feliz, são os pobres de espírito. Bem-aventurado, mais que feliz, sou eu e você que tem o contritamento da alma, que almeja Jesus Cristo todos os dias, que entende que a nossa vida está nos pés do Senhor, que entende que mesmo em dias tribulosos, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias na qual o Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu posso ser feliz. Eu posso reconhecer Senhor Jesus em todos os meus dias, em toda a minha vida. Quando eu olho para a minha família, eu vejo que eu não sou merecedor, mas Deus me deu uma família. Quando eu olho para o meu trabalho, eu vejo que eu não sou merecedor, mas Deus me deu o trabalho.
Quando eu olho para uma live, por exemplo, eu não tenho condição, quem sou eu para falar? Mas Deus te deu a misericórdia e a graça para falar no amor dele. Deus te deu uma igreja para congregar. Deus colocou você, colocou eu e você em locais onde nós não temos condições, mas o amor e a misericórdia dele faz com que nós venhamos sentir o amor de Cristo em todas as ocasiões de vida. Às vezes nós temos situações constrangedoras na qual nós não escolhemos estar, mas o Senhor Jesus está trabalhando, está contritando o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, porque nós precisamos entender que em meio às dificuldades, tenho sim a possibilidade de ser feliz a caminho do reino. Eu posso ser feliz hoje, somos felizes hoje. Porque hoje o conceito de cristão, você pode ver que inúmeros ensinos, inúmeras pessoas pensam dessa maneira. Quando vê um cristão, ele tem que ter, segundo o conceito do mundo, ele tem que ter cara de coitadinho, de sofredor, não pode ter nenhuma expressão de alegria. Ah, esse aí é crente, porque olha lá, está sempre sofrendo, está sempre no problema, está sempre na luta, está sempre cabisbaixo. Não. O conceito de um cristão, segundo as diretrizes que o Senhor Jesus entregou aqui nas bem-aventuranças, é de um crente feliz, é de um ser humano feliz, é de um ser humano que tem alegria mesmo no luto, um ser humano que tem alegria mesmo sabendo que tem a esperança da salvação, porque aquilo que o mundo apresenta, a alegria que o mundo apresenta, ela é momentânea. Porque as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm festa, balada, têm tudo aquilo que eles almejam, mas quando o dinheiro acaba, quando as posses são retiradas, quando uma doença invade o seu lar, quando uma morte, um luto é vivenciado por eles, entra o desespero. Na vida do cristão que vive em paz, em comunhão com a vontade do Senhor, é diferente. Não que você não sofre o luto, não que você não sofre o dano e a perda, sofre sim, mas a sua certeza e a sua confiança não estão nos bens. A nossa certeza e a nossa confiança, na nossa perseverança, não está nos bens, não está num bom trabalho, não está no carro. A nossa esperança está em Cristo, que vai nos levar para o céu. Então, quando nós passamos um luto, nós entendemos que o nosso Redentor vive e vive para sempre, e que a qualquer momento estou sim propenso a passar por luto, mas a qualquer momento também estou propenso a ser levado diretamente para o reino, para a glória. Então o que eu e você temos e aprendemos com isso é que há possibilidade de ser feliz sim, hoje, agora, independente da circunstância, porque não é a circunstância que move o cristão. Não é a maneira em qual o mundo se apresenta para nós que faz a diferença na nossa vida. É como nós olhamos para Cristo e enfrentamos todas essas situações, olhando para Jesus, como Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Ele, o nosso alvo é alcançado, porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos continuar, senão eu falo demais e não vai dar tempo de chegar nem na metade. Amém? Glória a Deus, está todo mundo ligado aí? Vamos lá, vamos continuar aqui. No verso 4, diz assim: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando a palavra está expressando essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, qual é o choro que está sendo relacionado nesse sentido? Né? Não é o choro do remorso, não é o choro por ter feito alguma coisa ilícita e acabou sendo pego, vou generalizar, ilícita em qualquer sentido, né? E acabou sendo pego, e aí chorou por remorso, ou algo de errado que você deveria ter feito e depois, por remorso, não fez, agora está chorando, ou até mesmo foi pego por algo que você não deveria ter feito. Não é esse choro, não é esse choro. O choro que Jesus está relacionando nesse versículo 4 é o choro do arrependimento, é o choro de olhar para a nossa mazela, porque todos nós somos pecadores, e dizer: Senhor, eu me arrependo. É o choro do arrependimento, é o choro do contritamento da alma, é o choro de entender que eu estou errando, eu estou pecando e necessito do consolo de Cristo. Esse choro que diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado eu e você
quando nós entendemos o nosso pecado e nós choramos pelo arrependimento da nossa alma, que nós choramos pelo arrependimento, pelo contritamento do nosso coração, e Jesus vem com o bálsamo, Jesus vem com o óleo, Jesus vem com a cura e derrama sobre as nossas vidas. Jesus vem com aquele carinho, com aquele amor que somente nele encontramos. Assim como nós vimos o contrito de coração, nós vemos que esse choro é o choro do soluço, é o choro do arrependimento que traz transformação. Quando é um choro de remorso, depois que a poeira baixa, depois que as coisas passam, volta tudo ao normal e se repete novamente aquilo que foi feito, ou ainda pior. Mas o choro, esse choro que Jesus está tratando, é o choro do arrependimento. É aquele choro que marcou a nossa vida. É aquele choro que marcou a nossa história de quando nós nos arrependemos verdadeiramente ou levantamos a nossa mão. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso de levantar a sua mão e aquele choro do contritamento do nosso ser, do arrependimento da nossa vida, que nos lava a alma. E a partir daquele momento nós reconhecemos o Senhor como o Senhor e Salvador e a nossa vida começa a ter transformação. Eu aposto que muitas pessoas passaram e ainda passam por isso todo dia. Então todos os dias temos esse choro, essa lágrima que rola, esse coração contristado, né? Quebrantado, que o próprio Jesus vem e trata. No livro de Isaías, eu vou ler bastante Isaías, porque Isaías é o profeta messiânico, ele dá muita ênfase sobre Jesus Cristo. Em livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Abre aí. Estão acompanhando aí, né? Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, dá um toque para mim aí, que eu me empolgo às vezes, tá bom? Livro de Isaías, do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 61, verso 1, diz assim: O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. Isso foi Isaías profetizando há mais de 700 anos antes de Cristo. Porque o Senhor me ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, o vosso Deus. É justiça, tá? Para consolar todos os que andam tristes. Em algumas versões, todos os que choram. Então o consolo da nossa alma, o consolo dos que choram, é encontrar com o Senhor Jesus. O consolo desses que buscam o choro do arrependimento é ter a salvação plena. É estar diante do Senhor lavado. Porque há quem diga, mas você é pecador, você já fez isso, já fez aquilo, e hoje você está dizendo, ainda hoje falei isso com um irmão, e agora você está aí falando de Jesus, que Jesus te libertou, está jogando a culpa tudo em Cristo, você é isso, aquilo outro. Não, irmãos. Quando nós temos esse choro do arrependimento, desse que lava nossa alma, que nós sentimos a presença do Espírito Santo transformando o nosso ser, nós estamos lavados, remidos, nós somos alvo branco, alvo como a neve, que é isso que tem um hino que canta, né? Alvo como a neve. A própria palavra fala isso também. Nós somos redimidos, nós somos lavados, nós somos perdoados dos pecados passados. A palavra fala que o Senhor, Ele não faz questão de lembrar dos nossos pecados do passado. Quem lembra dos pecados passados as pessoas que nos conheceram, né? Algumas vezes os familiares que ficam relembrando. Deus não faz questão de lembrar do que você fez, não. Uma vez que você se redimiu, uma vez que você teve esse choro de lavar a alma, e que todos os dias nós temos esse privilégio aqui, ó, de lavar a nossa alma com esse choro do arrependimento, de entender que o Senhor Jesus nos perdoou, nos lavou, nos redimiu, e que nós estamos apresentados diante dele, e que quando nós chorarmos de arrependimento e não de remorso, o consolo virá. O consolo virá nos lavar, que é o que Isaías falou. Senhor Jesus foi ungido. Senhor Jesus veio à terra, se apresentou. Tanto ele mesmo, quando entra no templo e faz a leitura de Isaías, ele mesmo lê
essa passagem no livro de Isaías, e o cumprimento da promessa se faz presente sobre a vida dele. O próprio Cristo, 700 anos depois, está aí fazendo a leitura dentro do templo, dentro da sinagoga, e quando se cumpre a palavra na vida dele, esse é o consolo, esse é o vazio, essa é a lacuna que nós preenchemos, essa é a alegria, é a felicidade, é o gozo da presença de Deus que transforma nosso ser, a nossa vida. E quando nós entendemos isso, quando nós vemos isso, e o próprio apóstolo Paulo fala isso, vamos fazer leitura também sobre o apóstolo Paulo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, a irmã está me ajudando a pregar hoje, a anunciar a mensagem, né? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Vamos ver o que fala a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo fala. Vou usar a palavra, irmãos, para que não fique só as minhas palavras. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Diz assim: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos a vossa saudade, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijo. Perdão, acho que eu anotei a referência. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Estou lendo o 8, perdão. Embaixo. Agora fogo pelos que fostes... Perdão, aqui, 9. Agora fogo, não porque foste entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, não nos dá tristeza, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que Paulo está dizendo, a tristeza, o choro do arrependimento não nos traz pesar, não nos dá tristeza. Ele nos traz o alívio, porque em Cristo Jesus temos a salvação. Então esse choro de tristeza que o mundo tem, como eu mencionei anteriormente, quando acaba-se o dinheiro, quando se acaba a alegria momentânea ou a alegria superficial, que é o dinheiro na vida de algumas pessoas, a alegria acaba. Nesse caso aqui, o choro não é o choro da tristeza, não é o choro do remorso, é o choro da alegria de entender que os nossos pecados foram perdoados, que foram todos levados na cruz do Calvário, e a partir deste momento o Senhor Jesus nos dá uma oportunidade nova de vida. Ele nos mostra que podemos sim ser felizes, mesmo sabendo que somos pecadores. Podemos sim ser felizes, mesmo que no mundo mostre ao contrário, que só é feliz quem tem riqueza, só é feliz quem tem muitos amigos, só é feliz quem está alegre. Mas não é essa alegria, não é essa felicidade que o Senhor Jesus está nos apresentando. A verdadeira felicidade do nosso ser está nos bons relacionamentos. E o nosso bom relacionamento com Cristo nos faz ser felizes todos os dias. Quanto mais relacionamento com Deus nós tivermos e com Cristo Jesus e com o Espírito Santo, mais felizes nós nos tornamos. Sabe por quê? Porque aquilo que não é proveniente de Deus, aquilo que não é proveniente do Espírito e é contrário à vontade de Cristo, ele retira do nosso ser. Todo o egocentrismo, toda a egolatria, toda a arrogância, presunção é retirada. Porque quanto mais em comunhão nós estamos com o Senhor e quanto mais dentro da vontade dele nós nos apresentarmos, mais ele retira as influências do mundo da nossa vida. Então o bom relacionamento com Deus nos faz tornarmos felizes cada dia mais e mais. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Em Isaías, em capítulo 5, vamos ler o capítulo 5. Vou deixar isso aqui para depois. Capítulo 5 diz assim, Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando a palavra apresenta os mansos nesse sentido, nós
nós temos que entender manso, né, aquele que não faz nada, viu? Às vezes já ouvi pregação em qual é relacionado nesse sentido e no sentido figurado da situação, manso, aquele que fica parado, não faz nada. Quando a palavra relaciona os mansos, ou seja, o que tem o domínio próprio, a própria palavra diz aqui, manso significa reconhecer que toda a glória pertence a Deus. Tanto a palavra, algumas versões falam humildes, outras falam mansos, outros falam humildes e mansos. Então, vamos relacionar humildes e mansos. Então, o humilde e o manso que a palavra relaciona aqui é aquele que reconhece que não tem nada de si. Tudo aquilo pertence a Deus, todos os méritos pertencem a Deus, todos os dons, todas aquelas qualificações pertencem a Deus. Que é isso, né, a chave que foi o primeiro passo das bem-aventuranças em rumo à felicidade, que é o contrito de coração. Então, quando nós somos contritos de coração, o espírito, né, empobrecido de entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, entra aqui a mansidão. A mansidão também é relacionada com o domínio próprio. A mansidão também é relacionada com o tipo de situação na qual se usa-se da sabedoria para resolver os problemas vindouros. De qual sentido? Um manso, um tranquilo, uma pessoa calma, é aquele que vê a situação, vê o problema, analisa, mas não age. Espera, tem a mansidão de esperar a poeira baixar, tem o entendimento de saber que Deus, no momento propício, vai ajudá-lo naquela situação, entende que Deus também, né, permite algumas coisas para nos refinar segundo a sua vontade. Então a mansidão e a humildade de reconhecer, né, que o que nós temos, os dons, ou a eloquência, ou ter alguma habilidade profissional, não é nossa, foi o próprio Deus que deu. Então isso está sendo emprestado para nós, para ser instrumento, né, nas mãos de Deus. Então tem pessoas que pregam maravilhosamente, que não é o meu caso, e eu vejo que tem pessoas que são tremendas em tudo isso, mas o humilde e o manso reconhece que isso não é dele, reconhece que isso vem de Deus, que isso é para Deus, que isso é para manutenção do reino, que isso é para ensino, que isso é para glorificar o Senhor. Então esse manso e humilde entende que ele é tão dependente do Senhor Jesus em tudo como qualquer outra pessoa. Então esse manso não é aquele manso que não faz nada não, viu? O cônjuge geralmente, né? Então o cônjuge geralmente fala, esse é manso demais, não faz nada. Não é esse que fica parado não. O manso é aquele que usa-se da sabedoria, usa-se do entendimento dado por Deus na ação de agir contra algumas situações adversas, né? Que consegue ter o domínio próprio, principalmente isso, né? A mansidão também é relacionada com o domínio próprio, não se exalta, né? Com a relação com a humildade, fica tranquilo, espera o Senhor agir. E geralmente há-se muito problemas, né, relacionados com um relacionamento conjugal nesse sentido, quando se trata dessa mansidão. Em alguns casos, né, o cônjuge é bem atacado, né? É manso demais, não faz isso, fica só aí parado, diz que vai esperar em Deus e não faz nada. E não é bem assim, né? Um relacionamento conjugal, não vou entrar em detalhe porque eu não sou especialista nisso, mas um relacionamento conjugal é relacionado exatamente com as coisas do reino de Deus. Em qual sentido? Nós temos a escolha a fazer. Ou nós escolhemos ter razão, isso dentro de um relacionamento. Ou nós escolhemos ter razão, ou nós escolhemos ser felizes. Nós não temos uma outra opção. Se você escolher ter razão, o seu casamento não vai lá muito bem, porque vai ter as consequências de você sempre ter razão. Quando você escolhe ser feliz e deixa a razão de lado, então a felicidade faz com que nós venhamos superar os defeitos, os erros das outras pessoas. Então o nosso relacionamento, o nosso casamento, né, o nosso relacionamento conjugal é uma questão de escolha. Ou você escolhe ter razão, ou você escolhe ser feliz. Mesma coisa com o reino do céu. Quando nós escolhemos ter razão em tudo vai estar errado, a pregação não vai ser boa, o serviço não é bom, a casa não é boa, preciso de uma casa maior, o meu carro não presta, né? Mas eu preciso de um emprego melhor, essa roupa não é boa, então vai ter a insatisfação. Por quê? Porque eu e você sempre vamos ter razão. Então nós escolhemos ter razão em tudo e não escolhemos ser felizes. Quando nós escolhemos ser felizes de acordo com o que a palavra está nos instruindo,
de acordo com o que a palavra nos mostra, nós vamos abrir mão de muitas coisas, inclusive do orgulho, do egocentrismo, da arrogância, né? De ter razão, de achar que tudo eu sei, né? De entender que eu não sou nada, de entender que eu sou tão dependente do amor de Cristo como aquele que não o aceitou, como até mesmo aquele que aceitou, mas que vive uma vida completamente adversa, segundo a palavra de Deus. Mas eu entendo que eu sou dependente de Jesus Cristo como qualquer outra pessoa. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver a nossa vida em um âmbito e num panorama completamente diferente. Em qual sentido? De entender que a nossa vida pertence a Cristo e que a nossa entrega de todos os dias, não a de ontem, a de antes de ontem, não, é de todos os dias. Porque é muito fácil nós anunciarmos a Cristo, falarmos de Cristo e depois, né, vivermos isso que o Senhor Jesus nos fala, né? Então, como eu falei no princípio, a gente não ensina sobre Jesus, né? Existem inúmeras pessoas, inúmeros ensinos que falam, hoje vamos ensinar sobre Jesus. Não, a gente não ensina. Eu não ensino sobre Cristo. Eu aprendo todos os dias. Então nós compartilhamos esse aprendizado. Nós crescemos junto quando se fala de Jesus Cristo. Quando se fala do nosso comportamento pessoal e interpessoal com as outras pessoas, é um crescimento, é ganho de experiência, é ganho é trocas de testemunho. Então é um crescimento contínuo de todos os dias. Então quando nós falamos de Jesus, nós crescemos todos os dias. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador da nossa alma, do nosso ser, nós queremos dividir isso com os outros. Nós queremos passar à frente, nós queremos que as pessoas entendam que é muito simples viver em Cristo. Então hoje, no dia de hoje, na palavra de hoje, nessa reflexão de hoje, eu vou ficar por aqui, não vou prolongar mais. O pastor me deu a possibilidade de estar falando na próxima semana, né? E eu louvo a Deus por isso, espero em Deus que os irmãos também autorizem, né, a estar falando sobre esse assunto, dar continuidade, na verdade. Então, quando nós entendemos que a felicidade sim é possível, fora do padrão que o mundo apresenta, né, que o Senhor Jesus nos deu essas diretrizes, nós entendemos que a nossa vida se torna melhor todos os dias, em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Nosso relacionamento conjugal, que nem hoje eu estava ainda refletindo na palavra de Deus, ainda vem algumas coisas na mente da gente, e a gente entende que falar de Jesus, anunciar um Cristo, né, que nós conhecemos, é muito fácil. O difícil é você anunciar um Cristo que a gente não vive, nunca ouviu falar, ouviu falar de um Jesus e anunciar. Não, quando nós temos essa intimidade com o Senhor Jesus, fica mais fácil anunciar para as outras pessoas, porque nós estamos vivendo. E é aparente o que as pessoas falam do amor de Cristo. É visível, porque se sente. Uma coisa que até pensei, né, nessa reflexão, em relacionado com o matrimônio, com o relacionamento, né? A primeira pessoa que vai, ainda acontece comigo frequentemente, eu louvo a Deus por isso, porque a palavra fala que o nosso cônjuge, ela é auxiliadora, e às vezes minha esposa está auxiliando, né? Vocês quase não a veem, mas ela está sempre por trás, auxiliando, né? Ajudando, né? Então isso acontece na nossa vida, tanto no relacionamento, porque nós falamos de Cristo e a nosso cônjuge, né, está ali para ajudar, para auxiliar. Então o testemunho disso é bom, sabe por quê? Porque quando nós falamos de Jesus, anunciamos Jesus, a primeira pessoa que vai julgar, que vai dizer, é nosso cônjuge, é quem está junto conosco. Se alguém estiver ministrando e a esposa não estiver assistindo, ou estiver assistindo para trazer o lado crítico, isso já mostra aí que nós não temos essa intimidade como nós falamos numa live e aquilo que nós vivemos, que nem já ouvi, o pastor já pregou também sobre isso, né? Já falou, fez alguns comentários, que o menininho entra na igreja e fala, eu quero o mesmo pai que está na igreja, porque aqui o meu pai na igreja é um e lá em casa é outro. Então, essa felicidade que nós encontramos em Cristo nessas bem-aventuranças, ela não vai acontecer. Você vai ser o mesmo aqui, você vai ser o mesmo ali, você vai ter as suas dificuldades, sim, né, fora do âmbito, no âmbito secular, claro, mas isso não muda, porque a felicidade de entender de quem é Jesus está em nós. A felicidade de entender que mesmo em dificuldades, mesmo passando por situações adversas, eu tenho um coração que precisa ser contrito e quebrantado todos os dias. Eu tenho uma lacuna dentro de mim, um vazio dentro de mim que é preenchido pelo Senhor Jesus. Que não é os bens, que não é as posses que vai preencher, mas é a presença do Espírito Santo que está em mim. Por isso que nós oramos.
Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, nós almejamos desejo de estar com Cristo. E na semana que vem, eu creio que o pastor vai dar essa oportunidade para mim, eu vou estar falando sobre isso, né? Eu vou dar continuidade sobre as outras bem-aventuranças que vai dar continuidade, então não vou adentrar nisso, vou ter mais tempo para poder estar preparando aí. E eu encerro por aqui, tá? Não vou prolongar mais, para que os irmãos não venham ser fadados. Então paramos aqui no capítulo 5, verso 5. Semana que vem eu vou estar falando aí do verso 6, amém? Mas antes de findar, eu só gostaria de deixar um versículo para nossa reflexão, que é muito lindo. Não sei se você já leu todo o Salmo, né, de 119, ele é muito lindo. E os primeiros versículos, a primeira estrofe, né, do Salmo 119, traz um ensinamento muito grandioso para as nossas vidas, relacionado com o que foi falado até aqui, né, no momento até agora. Então vamos ali no livro de Salmos 119, vamos ler os primeiros 8 versos ali. Amém? Diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos, e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficará decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo o coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. É muito lindo ser coparticipante do reino de Deus. É muito maravilhoso entender que nós temos possibilidades de sermos felizes e somos felizes todos os dias devido ao que o Senhor Jesus traz ao nosso coração. A paz de espírito que excede todo entendimento, ela reina no meu e no seu coração, a todo momento, a toda hora. Mas existem alguns casos, alguns episéquios aí do nosso cotidiano, que às vezes nós não sentimos a presença de Deus como deveríamos. Às vezes nós esfriamos, às vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias de uma palavra, de uma falta de orientação. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente: somos dependentes do Senhor Jesus no momento no qual nós estamos na bonança ou na falta dela. No momento em que nós necessitamos de uma oração ou que nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. No momento em que nós estamos anunciando e pregando e no momento na qual também nós há muito tempo não ouvimos a palavra de Deus. Mas a sensibilidade do meu e do seu coração nós precisamos ser praticantes todos os dias. De qual sentido? Do quebrantamento, do choro, do arrependimento, do buscar a Deus incessantemente. Embora nós, às vezes, como está acontecendo aí em Oxford, se você tem a possibilidade de ir na oração todos os dias, vá. Se você tem a condição de ir, vá, porque inúmeras pessoas almejam estar aí, mas não podem. E se você tem essa possibilidade de estar aí orando, contritando o seu coração, mesmo que seja na igreja ou seja na sua casa, faça. Não perca a oportunidade. Quebrante-se, busque, porque você é feliz. A gente às vezes não entende ou não sabia como fazer com que a felicidade seja aparente na nossa vida. Mas eu e você somos mais que felizes. Bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e você. Mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo que nós não somos merecedores de nada, Ele assim o fez, por amor a mim e você. E eu e você que tem essa possibilidade de anunciar esse Cristo que renova, esse Cristo que restaura, esse Cristo que nos transforma de dia em dia, de glória em glória, faça, anuncie. Porque quem faz a obra na vida das pessoas é o Espírito Santo. Mas a obrigação minha e sua
é de anunciar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, te abençoe tremendamente. E aquilo que for proveitoso para a sua vida, que foi mencionado, que foi falado, que foi refletido no dia de hoje, guarde, reflita, coloque em prática. Aquilo que não for proveitoso para você, descarta. Mas de uma coisa, tenha certeza, a sua felicidade já está correndo há muito tempo. Então, se você ainda não tinha imaginado que você pode sim ser feliz, corra atrás, faça a sua parte, porque Deus sempre faz a dele. Nós, cristãos, somos mais que aventurados, porque nós temos um Senhor que vela por nós todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu encerro por aqui. Já passei do meu tempo, 9 horas. Era para falar um pouquinho menos, mas glória a Deus por isso. Espero que tenha sido de bom proveito para a sua vida e que o Senhor esteja trabalhando no seu interior, na sua mente. Como eu sempre falo, depois você pega a tua palavra, vá comparar os versículos, vai estudar, vai buscar, a revelação do próprio Deus diretamente para a sua vida, para o seu coração. Não fique só nas minhas palavras, não. Vá orar, vai pedir a Deus discernimento e orientação, porque Ele com certeza tem e quer sempre o melhor para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Tem os pedidos de oração das irmãs que passaram ali. Me desculpa, eu não pude ver, mas é bem provável que os irmãos tenham anotado. Se acaso não estiver no caderno, está ali. O pastor está apresentando em oração juntamente com os irmãos. Nós também estamos orando, embora não estamos lá, mas estamos orando também, intercedendo. E que Deus possa abençoar, trabalhar, transformar vidas e que todos os milagres venham ser aí realizados na vida daqueles que o buscam. Creia no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar. Apresente diante do Senhor. Vamos fazer diferente hoje. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de glorificar, glorifique. Se você sentir vontade de ficar em silêncio e somente ouvir a oração, faça. Mas deleite-se no Senhor neste momento. Deixa o Senhor adentrar no seu coração, na tua alma, tirar aquilo que está te incomodando, tirar aquilo que tem te bloqueado de buscar a felicidade que em Cristo Jesus nós encontramos. Deixa o Senhor, através do teu Espírito Santo, tirar todo o peso, tirar toda a culpa, tirar todo o pensamento que vai contrário à palavra de Deus. Neste momento eu convido você que está assistindo, feche os seus olhos, que nós vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, aquele que se entregou na cruz do Calvário por amor a nós viemos, ó Deus, diante da sua presença neste momento, assim como nós estamos, nos apresentamos diante de ti, Senhor. O Senhor é o único que conhece o coração de todos esses ouvintes, de todos esses que estão assistindo. E neste momento, Senhor glorioso, eu te peço que o Senhor esteja visitando cada coração, cada alma, cada mente, cada família. Esteja, Senhor, operando milagres, transformando, tirando toda mágoa, todo rancor, trazendo, Senhor, dentro do coração deles a orientação que eles precisam, trazendo dentro deles, Senhor, transformando esse coração contrito, esse coração, Senhor, da maneira em que lhe apraz. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando, consolando aqueles que choram, contritando os corações daqueles que te buscam. E que neste momento, Senhor, o Senhor esteja visitando, curando, salvando vidas e almas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo trabalhe no interior, na mente, nos familiares, nos hospitais, ó Deus. E que o Senhor esteja, ó Deus, operando a tua vontade, o teu querer sobre a vida desses nomes que estão nesse caderno. E aqueles milagres, ó Deus, na qual o Senhor já realizou, que eles possam dar testemunho. E que nessa hora, nesse dia glorioso, visita, Senhor, o teu povo. Transforma, Senhor, o teu povo. Traz a ele o gozo, a alegria da tua presença. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, minha irmã. Espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações e ainda vai continuar falando, eu creio assim, porque nem tudo que é mencionado, que é falado, a gente guarda. Mas depois, com o decorrer da semana, decorrer do dia, as outras pregações, os outros ensinos que vão aí
consecutivamente sendo feito, né, as lives, a gente vai lembrando de uma coisa, vai lembrando de outra, e Deus vai trabalhando, porque a obra quem faz é o Espírito Santo, amém? Amanhã tem o pastor José Aparecido com o ensino, no sábado tem culto de Santa Ceia, tem a oração a partir das 5 da manhã até são 12 horas, né, pastor? 12 horas de oração até as 7. E aquele que puder, esteja lá, esteja participando, vai ter o culto culto presencial de Santa Ceia. Você que almeja receber a sua ceia, entre em contato com os irmãos das localidades aí, e que o Senhor continue te abençoando, porque o Senhor já abençoou. Que o Senhor continue falando ao seu coração, à sua alma, à sua vida, e que Ele possa trazer renovo todos os dias, e que o nosso entendimento venha a ser aberto, para que nós possamos viver essas bem-aventuranças, ter a felicidade a caminho do reino. Amém? Que Deus te abençoe, tenha o resto de noite abençoada e que o Senhor possa te guardar, te livrar e te proteger. Um abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe.